Galera, é o seguinte, era inevitável que a gente viesse aqui hoje para conversar sobre o Nintendo Switch 2, que agora foi anunciado oficialmente. A gente sabe que nesse anúncio oficial, além do design do console, nada de muito relevante foi mostrado sobre ele. Mas com o andar da carruagem no cenário da indústria dos games, como a Nintendo se comporta diante disso e com a tendência dos hardwares atualmente, ainda assim tem muito que ser falado sobre as expectativas para o poder desse console. Afinal de contas, por tudo que a gente já viu aqui, o Nintendo Switch 1 foi um console que deu muito trabalho graças à limitação de poder dele, mas também, mesmo com essa limitação, conseguiu mostrar jogos com feitos impressionantes. Então meu ponto é, com um suspense tão grande para falar de hardware, acho que não dá pra gente esperar algo extremamente poderoso no sentido de poder bruto no console, porque se fosse o caso, a Nintendo usaria isso como um dos carros-chefes de anúncio dela. Afinal de contas, isso ficou conhecido como a principal dificuldade da empresa no console mais recente dela, e se essa fosse uma ideia para poder resolver isso, eles iriam trazer isso como um carro-chefe. Só que justamente por conhecermos o histórico dela, isso não quer dizer que a gente não possa esperar por grandes feitos, porque ela já provou que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A competência dela em desenvolver e inovar vai para muito além de um hardware parrudo. Por isso, a gente vai conversar sobre o que o console pode fazer, como os visuais podem se comportar em um jogo e o que essa ideia de poder traz pra gente no cenário atual quando a gente lembra que estamos falando de ninguém menos que a Nintendo. E pra quem tá procurando o Nintendo Switch para ver como a Nintendo fez todos esses milagres no console, eu preciso mencionar a Forte Games. Na Forte Games você vai encontrar o modelo OLED do Nintendo Switch com um preço abaixo da média do mercado, edições do console que já vem com o jogo para poder te ajudar a economizar, ou até mesmo a versão totalmente portátil dele, e tudo isso com muitos benefícios para facilitar a sua compra. Então deixa eu contar tudo para vocês. A Forte Games te dá desconto no pagamento à vista, deixa parcelar o seu produto em até 8 vezes sem juros e te dá frete grátis. E claro, como a loja tem muitos produtos, você pode escolher qualquer console além do Nintendo Switch. Tem os da atual geração, como é o caso do Xbox Series X Robot White, que é uma edição especial totalmente digital do console, ou até mesmo o PlayStation 4, que quem compra já ganha um jogo de brinde. E não importa qual você escolha, a loja te dá Sedex para o produto chegar super rápido na sua casa e você não paga nada mais por isso. O frete é de qualidade. E não se preocupa, porque a ideia da Forte Games é te garantir uma compra segura. Então, para isso, ela escolheu o Mercado Pago para inspecionar todas as compras feitas no site. Para quem não sabe, o Mercado Pago é uma instituição financeira que garante a chegada do seu produto, porque o dinheiro só chega para a loja depois que você recebe ele. A gente está falando de uma instituição terceirizada e totalmente imparcial, justamente para preservar a segurança da sua compra. E além disso, para você não precisar se preocupar, tem sempre gente disponível no WhatsApp também que te mantém informado sobre todo o processo. O atendimento é humanizado e extremamente ágil. Então não precisa se preocupar, porque a sua compra é segura e ágil. Vai chegar tudo super rápido na sua casa. Então vai para a Forte Games garantir o seu produto. Link no comentário fixado e na descrição. A Nintendo não escolheu o nome do Nintendo Switch 2 à toa. Tá muito claro que ela quer surfar na onda do console anterior porque ele foi um sucesso estrondoso, e isso automaticamente vai fazer com que as pessoas que já conhecem o primeiro se vejam totalmente associadas ao segundo Nintendo Switch. Vamos dizer que passa mais segurança para o consumidor na hora de migrar para o sucessor do primeiro console. Algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com o PlayStation ao longo dos anos. De PS1 nós fomos para PS2. A parte interessante é que ela também já fez isso algumas vezes, por exemplo com o Nintendo Wii. O Nintendo Wii foi um sucesso estrondoso e, não surpreendentemente, ela lançou o Nintendo Wii U como sucessor para poder manter esse sucesso. O problema para o Wii U não ter dado certo nessa filosofia, no entanto, além, é claro, do fato dele ter tentado entrar na geração da Sony e da Microsoft de forma atrasada, é que apesar do nome seguir pela mesma etimologia, se é que podemos chamar assim, a maneira como o console se comporta é bem diferente de como o Wii tradicional se comportou. A gente estava saindo de um console que tinha um foco de marketing 100% voltado para jogatinas casuais, com isso refletindo até no controle dele, para chegar no console em que o próprio marketing agora estava querendo abraçar um público mais hardcore, que era o completo oposto disso. Então, apesar da etimologia do nome seguir a mesma filosofia, a gente estava vendo consoles com uma proposta completamente diferente. Então, agora, para poder corrigir isso, trazer Nintendo Switch 2
como nome, até é para manter a fidelidade do público que comprou o console anterior, mas mais importante do que isso, dessa vez também é para dizer para as pessoas que o que funcionou anteriormente vai continuar da mesma maneira, porém com muitos aprimoramentos agora. Ou seja, em outras palavras, a Nintendo está dizendo pra gente que ela vai continuar se focando em um console híbrido, ao invés de trabalhar com um portátil e um console de mesa ao mesmo tempo, numa mesma geração, como ela fez por muitos anos. Porém, trazer um console híbrido tem algumas consequências com relação ao uso de poder de hardware. Hoje em dia, ter um poder grandioso tem demandado cada vez mais espaço físico. Se você olha a nova RTX 5090, ela tem praticamente o tamanho de um console de mesa da atualidade. Se você para observar o tamanho que a versão reduzida dos consoles da Microsoft e da Sony tem, e sim, eu tô falando do PlayStation 5 Slim e do Xbox Series S, nem se compara com o tamanho do que podíamos alcançar antes com o PS2 Slim, por exemplo. O que eu tô querendo dizer com isso é que não tem como a gente esperar o mesmo hardware de um PlayStation 5 ou Xbox Series X num Nintendo Switch 2 por conta do espaço físico principalmente, e por isso eu acho que a empresa não fez e nem vai fazer um grande alarde no marketing voltado para as especificações técnicas do console dela. Mas o contraponto desse argumento é que, hoje em dia, poder de hardware e tecnologias avançadas não necessariamente são um sinônimo ou andam em linhas paralelas. Recentemente vocês devem ter visto que a próxima RTX 5090 não conseguiu rodar Black Myth: Wukong em 4K nativo com 30 quadros por segundo estáveis, certo? Mas vocês viram como a taxa de quadros por segundo atingiu níveis estratosféricos quando ativaram o DLSS 4, que é a tecnologia que as novas placas vão dar suporte? Ou seja, o investimento do mercado atualmente tem sido muito mais voltado para as tecnologias em si. E bem, a Nintendo tem o costume de usar chips gráficos da Nvidia nos consoles dela. Foi assim com o Nintendo Switch 1 e é provável que aconteça o mesmo com o Nintendo Switch 2. E considerando isso, é possível que a gente tenha acesso ao DLSS nos jogos para poder facilitar o desenvolvimento e trazer resultados melhores considerando o poder técnico bruto que o console vai ter. Mas o que a gente precisa ter em mente para diminuir ou até mesmo para alinhar as nossas expectativas com relação ao console e acabar não se frustrando é que talvez isso não aconteça com o DLSS 4 que trouxe esses resultados estratosféricos como a gente viu em Black Myth: Wukong, mas sim com versões anteriores dele. E tenho esse palpite por inúmeros motivos. Motivo número 1, o DLSS 4 foi aparecer só agora e nós já estamos vendo rumores do Nintendo Switch 2 desde que o DLSS 3 e suas versões atualizadas foram lançados. Motivo número 2, é uma tecnologia que vai estar disponível em hardwares bem caros e para um console isso precisa ser colocado na balança para refletir o menos possível no preço final do produto, especialmente no caso da Nintendo que joga um jogo de marketing diferente da Sony e da Microsoft, se focando num custo menor de desenvolvimento para ela ter uma margem de lucro maior. Motivo número 3, pelo jeito que a situação está sendo conduzida, o DLSS 4, pelo menos num primeiro momento, está servindo para vender as placas de lançamento da Nvidia. Trazer o recurso para o Switch tiraria o peso que uma exclusividade pode ter em um produto como esse. Mas existe uma parte positiva nessa história toda. Apesar do DLSS 4 trazer correções bem significativas para a qualidade de imagem geral após a reconstrução acontecer, removendo aquelas imperfeições de rastros ou até consertando os efeitos dele no Ray Tracing, como reflexos mais detalhados depois do recurso ativo, isso não quer dizer que as versões anteriores seriam ineficazes no próximo console da Nintendo caso elas sejam aplicadas. Muito pelo contrário. Com o que temos atualmente no DLSS, a gente teria acervo de tecnologia o suficiente no Nintendo Switch 2 para ele consertar os principais pilares problemáticos do Switch 1. Vejam só, a gente tem por exemplo o pilar dos gráficos, que de uma forma geral não chega a ser um problema para os jogos exclusivos, mas diversas vezes foi uma dificuldade para os games de terceiros que foram muito limitados. É só lembrar do caso de The Witcher 3, por exemplo, que foi drasticamente reduzido para poder rodar no console. Outro pilar é a resolução, que acabou sendo atrapalhada em jogos de terceiros principalmente, mas também em alguns casos foi um problema nos jogos exclusivos, por não aguentar a chegar a pelo menos 1080p com o console plugado na TV, que pro que a gente encontra nas TVs de hoje em dia que alcançam o 4K é o mínimo. E não podemos esquecer também do frame rate, que apesar de uma forma geral não ser uma preocupação para os primeiros exclusivos do console, jogos de fim de geração como Zelda Tears of the Kingdom passaram por algumas dificuldades quando a gente usar recursos que demandavam muito da física do jogo. Ou seja, as dificuldades começaram a afetar até os exclusivos da empresa no fim de vida do console. E não é difícil de entender como o DLSS pode ajudar a consertar tudo isso. A principal ideia pela qual o DLSS ficou conhecido é a taxa de quadros por segundo. Muitos jogos se limitam em resolução e em qualidade gráfica porque a taxa de quadros por segundo fica comprometida quando esses dois aspectos estão muito altos. Com o DLSS, a resolução pode aumentar a partir de uma resolução
resolução interna menor, os detalhes gráficos podem ser aplicados em uma escala maior e mesmo assim a taxa de quadros por segundo pode ser mais alta que o que a gente encontra hoje em dia, porque temos o frame generation da tecnologia atual. Então, apesar do DLSS se tratar apenas de um rumor para o console, vendo que outras plataformas estão usando o FSR da AMD, que basicamente é um concorrente direto do DLSS, é difícil pensar que a Nvidia perderia a chance de mostrar do que a tecnologia dela é capaz de fazer num console de mesa também. Assim como também é importante lembrar que apesar da Nintendo não ter foco em hardware hoje em dia, ela não dispensa uma boa tecnologia e inovação. E a gente está falando de uma tecnologia que virou padrão no mercado. Ela inclusive já se mostrou bastante aberta a técnicas como essas. Zelda Tears of the Kingdom usa o FSR1, por exemplo, para trazer melhores resultados de performance e qualidade de imagem. É claro que nesse meio todo a gente ainda não tem detalhes específicos de quanto o console vai aguentar em termos de resolução final, mas considerando que a tela dele ficou maior que a do Nintendo Switch 1, é intuitivo pensar que ela vai sair de uns 720p para poder alcançar uns 900p ou até mesmo 1080p. Afinal de contas, além de ser necessário mostrar o upgrade para o público para poder justificar a compra, quanto maior a tela, mais resolução é necessário para a gente ter uma boa qualidade de imagem. Já quando a gente pensa nesse upgrade associando o console plugado a uma TV, a gente pode dizer que talvez ele saia dos 1080p para poder alcançar os 1440p e talvez com o upscale chegar até o 4K. A gente não sabe quais jogos vão rodar no console ainda para ver tudo isso acontecendo e fazer uma estimativa de como tudo pode funcionar, porque não teve nenhum anunciado efetivamente para ele ainda. No máximo a gente viu esse trecho de Mario Kart que não revela muita coisa, nem demonstra muito do que o console pode fazer. Mas é fácil presumir que essa demonstração de poder vai acontecer aos poucos, porque a Nintendo está fazendo com que esse seja um console retrocompatível para que ele já chegue com uma biblioteca bem grande para quem não teve acesso ao Nintendo Switch 1 e de quebra com os games cross-gen. Apesar deles rodarem tanto no primeiro console como também no segundo, vai ser aqui que a gente vai ter os verdadeiros aprimoramentos para eles. E a real é que isso é ótimo quando a gente pensa na marca em si e em todo o histórico dela com o Nintendo Switch, porque os jogos da empresa não dependem do hardware, mas sim de tecnologia e criatividade. Então vai ser interessante ver como ela vai dar vida a tudo isso, só que agora com mais folga técnica. Mas deixa aqui no campo dos comentários quais são as suas expectativas pro Nintendo Switch 2. Vocês acham que ele vai se equiparar em poder técnico com o PlayStation 4, com o PlayStation 5? Quais são as estimativas de vocês pro console? Eu quero ler aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.